você ter que logo cedo entender o mundo na tora ali, como ele funciona. Aí você vai perdendo mesmo esse mundo fantasioso de acreditar no impossível, né? Você só vê o que aparece na sua frente. E foi assim com a minha mãe, né? Aí o que acontece com a criança? Ela vai deixando de acreditar. Ela vai indo para a terceira dimensão e vai deixando de acessar essas outras dimensões, né? Ela já não consegue mais acessar. E é onde que a gente se perde. E foi isso que aconteceu comigo na minha infância. E era isso que eu não queria que acontecesse com a minha sobrinha. A gente não pode levar as crenças dos nossos pais pra gente. E isso que é o que sempre é falado, né? Sobre quebra de paradigmas, quebra de crenças dominantes. É isso. Deixa aquilo que seus ancestrais acreditam com eles. Fantasia não é ilusão. Ilusão é essa matrix onde as pessoas estão presas. A fantasia, na verdade, é a gente voltar para as nossas origens. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline. Esse canal aqui é todo voltado para espiritualidade. Tem um pouquinho da minha história também na descrição aqui no início do canal. Mas resumindo, hoje eu tô tentando fazer a apresentação bonitinha, mas eu nunca lembro, gente. Mas hoje eu vou tentar. Resumindo, eu comecei a abrir mediunidade final de 2020, começo de 2021. Começou a acontecer um monte de coisas. Tem playlist aqui no canal falando sobre esse monte de coisas que aconteceu. E na época a espiritualidade me falou que eu ia passar assim por essas coisas e tal, mas era por um motivo importante, que seria depois vir aqui nas redes sociais explicar o que aconteceu, porque essas coisas iam auxiliar outras pessoas que iam começar a passar por esses processos agora também, agora em 2024 que estamos. Por conta de transição, né, planetária e tudo mais. Então, ele já tinha me orientado que era para poder fazer esse canal, até demorou um pouquinho para o canal ser feito, mas aqui estamos e com as minhas experiências eu vou falando para vocês o que eu fiz, o que deu certo, o que aconteceu, né? Hoje eu tenho clara evidência, clara audiência, então eu ouço muito bem eles falam comigo o tempo todo, a espiritualidade, e a orientação foi essa, né? E eles vão me passando também mensagens e tudo mais, tá bom? No comecinho deve ter passado minhas redes sociais e o nosso canal Filhos da Lua, lá no nosso WhatsApp Filhos da Lua, nosso grupo no WhatsApp. Lá também a gente troca, né, algumas informações que chegam da espiritualidade, algumas coisas que chegam assim em primeira mão eu já falo lá no grupo, aí depois vira vídeo aqui também, né? Mas eles sempre estão passando informações e tal, então quem quiser fazer parte do grupo tem o link na descrição, tá bom, gente? Então, as coisas que ultimamente eu tô falando aqui, tá vindo os vídeos aí no canal, eu estou vendo que está tendo sincronicidade também com outros canais e com outras pessoas, né, da espiritualidade falando exatamente sobre as mesmas coisas, está batendo, sabe? Uma das mensagens que chegou, que já chegou há um tempo, né, e eu ia estar passando também por esses processos, era a questão da cura. Até já teve outros vídeos aqui no canal que foi liberado, falando, né, dessa questão de cura e tudo mais, né, cura com vô, cura com pai. Então a gente ia estar passando por esse monte de processos de curas, né? E assim, como eu tinha falado no início, eu venho, conto o que aconteceu comigo, o que foi feito, como que foi que aconteceu para poder realizar as curas, como que foi facilitada essa questão da cura, pra gente evoluir e tudo mais. E vou contar hoje para vocês uma dessas experiências, né? Fatos reais, assim, do que aconteceu. Foi um processo de cura, tá bom? Relacionada à minha mãe. Então, assim, eu acordei cedo, logo cedo, né? Já tinha sonhado com vários ratos. Eu até falei, tem aqui a playlist da linguagem do universo, né? Como que eles se comunicam com a gente e tal. E fala também sobre sonhos. Eu não fiz ainda o vídeo específico sobre sonhos. Tô atrasada, sim, gente, eu tô atrasada. Mas, assim, tem também as outras formas de linguagem do universo, utilizando números, enfim. E eu vou deixar aqui no final, tá? E a maioria dos sonhos que a gente tem, eles têm motivos, né? Depois eu vou falar sobre isso mais detalhado nesse vídeo, só sobre a linguagem utilizando sonhos. E sonhar com rato tem vários significados.
E a orientação que a espiritualidade sempre passa, desde o início, sempre passou para mim teve um sonho, joga, né, no Google, nosso pai Google, o primeiro significado que aparecer, principalmente se for em destaque, é a mensagem para vocês. Essa é a informação que eles passavam. E eu fiz, né, tive esse sonho com ratos, e aí eu pesquisei, né, qual que era o motivo, o significado, só que assim, eu só escrevi assim, rato, só escrevi desse jeito, rato sonhar. Aí não saiu nada em específico, grifado, né? E nem uma mensagem certa. Aí eu peguei, pensei, deve ser porque eu escrevi errado, né? Deixa eu pesquisar da forma certa, né? Aí eu fui clicar lá em cima para poder escrever. Na hora que eu cliquei, magicamente já apareceu a frase. Deu uma loucura no celular, não sei explicar o que aconteceu. Já caiu na frase assim, sonhar com vários ratos. E já pesquisou, já entrou de uma vez e já apareceu o primeiro significado também. Foi tudo muito assim, The Flash. E lá fala, né, questão de reviver, você vai reviver traumas da infância. Veio logo cedo essa mensagem para mim. Eu não me lembro com certeza que dia que foi, mas eu acredito que foi no dia 1º que eu tive esse sonho, tá? Então, logo cedo eu já caí a ficha que o dia ia ser um dia de coisas acontecendo, né? E assim, antes a espiritualidade já tinha me falado que eu ia passar por alguns processos de cura, então eu já estava mais ou menos ciente. Eles me falaram, né? A voz mesmo. Mas esses processos de cura, eu tô passando esse exemplo porque vai ser cada vez mais comum a forma que aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também. Claro que vai mudar o contexto, as imagens, enfim, os sonhos, mas vai ser algo parecido. E assim, eu já estava sentindo que ia acontecer também alguma coisa, porque dias antes, eu acho que 1 dia, 2 dias antes, eu comecei a sofrer ataques de influências negativas, né? Aí eu sei que toda vez que eu tenho ataques espirituais, toda vez que acontece coisas assim para tentar me tirar o foco ou, né, me fazer pensar em outra coisa, toda vez que acontece esse tipo de situação, é porque tem grandes processos chegando, sabe? Ou processos de cura ou alguma outra coisa grande para acontecer. E foi exatamente isso, né? Tentaram, né? Tive ataques espirituais à noite, tive um monte de probleminha aí para poder me fazer tirar o foco e não passar por essa questão dessa cura. Mas aí me mantive forte ali na situação. Então, até aquela influência que eu já tinha falado aqui em outros vídeos, que eu tinha um problema com uma influência, tem às vezes que ainda fica aparecendo no meu sonho, é um obsessor mesmo que vem de várias vidas, até esse obsessor voltou a aparecer no sonho, para vocês terem uma ideia de como estava chato. Eu vou ver se eu acho o vídeo onde eu falo disso e eu vou colocar aqui em cima, se eu achar, tá, gente? Então tudo isso foi para poder tirar minha atenção, meu foco, né, do que tinha que ser feito 2 dias antes das coisas acontecerem, né? Desse processo de cura acontecer. Então, assim, voltando ao sonho, eu fui, ao ver, né, esse significado ali do sonho e tal, sobre traumas, né, traumas de criança, verificar traumas da infância e tudo mais, o papel que eu sempre coloco aqui, que eu tiro agora para não dar reflexo, eu sou o infinito, eu posso fazer o que eu quiser, é um dos papelzinhos, né, do post-it. Já tem um vídeo falando sobre post-it aqui também, né, que é uma forma de comunicação também do universo. Eu vou colocar aqui em cima, mas lá na playlist do Linguagens do Universo, que eu vou deixar no final, também tem esse vídeo lá. E aí esse papel tava caindo toda hora, sabe? E caiu exatamente então no momento que eu olhei o significado do sonho com rato. Aí eu entendi a comunicação, né? E, gente, tem traumas, tem coisas da infância que vão voltar hoje. Entendi na hora. E além disso, gente, ainda aconteceu outra parada assim muito doida. Logo cedo apareceu um post no Instagram que a espiritualidade pediu para mim repostar nos stories, que era sobre criança também, criança interior, assim, a gente acessar a nossa criança interior, né? Veio essa mensagem também. E também, além disso, eu estou fazendo um processo de cura, oração, né,
do Comando Santa Esmeralda. São 21 dias que eu estou fazendo. E assim, eu baixei, né, no Spotify, tá baixado lá. Então, normalmente, eu só entro, faz toda a meditação e para. Porque tá baixado, não é algo que vai, já entra em outra playlist ou em outra meditação, em outra coisa. Não, ele para ali. Sempre tá sendo assim, sabe? Sempre foi assim. E aí, magicamente, só um detalhe, né, que eu já ia esquecendo. Além de fazer a oração do Comando Santa Esmeralda, à noite, antes de dormir, eu tô deixando uma meditação da cura da criança, né, da nossa criança, da Louise. Ai, gente, eu esqueci o nome dela completo, tá? Mas eu vou deixar aqui em cima, é Louise alguma coisa. Então, eu tô fazendo, né, a meditação de cura da criança interior. À noite eu deixo rodando, são 57 minutos, né? Passa a noite ouvindo. E de dia eu estou fazendo o Comando Santa Esmeralda, a oração, também de cura, 21 dias. Eu tinha feito de manhã o Comando Santa Esmeralda e quando terminou, magicamente ele já emendou, já caiu direto na meditação da Louise. Do nada. Aí eu achei estranho, sabe? Achei muito estranho acontecer desse jeito, sabe? Eu não fiz a meditação, tá? Porque cedo, são 57 minutos, é muito tempo, eu prefiro fazer à noite como se fosse uma reprogramação, né? Ali no momento de dormir. E aí já levantei, mas também já entendi que o processo era com a criança interior. Consegui acessar essa informação com esse monte de sincronicidades, né? Com esses detalhes rondando ali, acontecendo. E aí, aí tem outra parte da história que faz parte desse contexto para vocês entenderem. Podem me chamar de doida, tá? Mas eu fiz isso. Aqui em casa tinha um sapinho, né, que fica aqui no quintal. E aí lá na minha mãe apareceu um outro sapo. Ela tava passando raiva lá com esse sapo, disse que ele tava dando trabalho. Ela já tinha levado ele pra fora da casa e o sapo voltou de novo. Enfim, ela tava querendo que ele fosse embora de lá. Falei, mãe, já que lá em casa já tem um, e eles ficam lá no quintal e eles não me incomodam, porque o máximo que eles fazem é ir até a água do cachorro, sujar lá e depois sai, né? E tudo bem, eu troco a água deles, não tem problema. Eu levo lá pra minha casa, o quintal é grande, eles ficam lá no mato, né? Embaixo da árvore, não vai ter problema. E aí eu trouxe o sapo que estava lá com ela. Mas pra cá, né? Eu vou deixar a foto do sapinho aqui em cima pra vocês. Só pra vocês verem, tá? Pra quebrar esse clima. Enfim, aí os sapinhos estavam aqui no quintal. Um dos sapos começou a entrar na fonte. E aí o outro sapo foi, não sei se eles pensam, não sei como é que funciona, mas tipo, os dois sapos estavam dentro da minha fonte, onde eu tenho mais 2 peixes. E não podia, não tinha como o sapo ficar ali dentro. Aí um deles eu consegui tirar e levar para um laguinho que fica aqui perto, num parque, próximo da minha casa. Mas o outro sapo, eu já não estava mais vendo ele no quintal. Ele tinha desaparecido já há alguns dias. Aí eu falei, certo, sumiu pra lá, né? E esse sapo que tinha sumido pra lá era o sapo que eu trouxe lá da casa da minha mãe. Ok, né? Aí eu ainda tinha ficado brava, porque o primeiro sapinho que eu levei pra lá, eu acho que deu algum problema aqui na água da minha fonte. Um dos peixinhos machucou a escama, tava meio ruinzinho, acho que deu alguma bactéria. Tava tratando, enfim. Mas ele não tava muito bem, assim, né? Acabou machucando ele em alguns lugares, esse peixinho. Aí tá, mas como o outro sapo tinha sumido, ok, segue a vida, né? Só que em um determinado dia, eu acordo cedo, vou alimentar os peixes e o sapo tava lá dentro e para lascar tudo, além de estar lá dentro, ainda estava pisando, estava com os dois, a patinha, né, com todo o peso do corpo dele em cima do meu peixe. Machucou o meu peixe e eu fiquei muito brava com a situação, peguei o sapo e levei também lá pro lago, mas acabou machucando ali meu peixinho. A espiritualidade estava o tempo todo me falando que não precisava me preocupar, que ia ficar tudo bem. E eles também mostraram que ia ficar tudo bem com penas, que é outra forma de linguagem deles, né? Comunicação com penas, com penas e outras coisas relacionadas a animais. Eu também vou deixar esse vídeo aqui, mas lá na playlist no final tem ele, tá, gente? Então, eu vou até deixar a foto aqui também, tá? Da foto lá perto da fonte, da peninha ali no chão. E também tinha uma outra peninha dentro da água, né?
mas aí eu acho que eu apaguei essa foto. Mas tinha penas por perto mostrando que ia ficar tudo bem. E realmente o peixinho ficou tudo bem, ele melhorou. E assim, gente, eu tô explicando esse monte de coisa, vocês devem pensar que tem a ver, né, com cura, esse monte de trem de sapo. Mas eu vou explicar, vocês vão entender. Aí nessa hora, conversando com uma amiga minha, eu fiz uma associação com algo da minha infância que eu já tinha até me esquecido. Na minha infância eu era uma criança mais sozinha, por quê? Meu irmão era pequeno, né, ele era novinho, não tinha como ele ficar brincando comigo. E eu não podia sair pra rua, né? Deveria ter uns, sei lá, uns 3, 4 anos por aí, sabe? 5 anos. Então eu era uma criança sozinha, eu brincava no meu mundo. Eu acessava um mundo fantasioso, um mundo de magia, onde eu conseguia fazer o que eu queria. Eu era totalmente livre. Então era o meu mundo ali. E nessa época eu tinha acesso a esse mundo de forma bem tranquila, sabe? Eu acreditava no poder, né, que eu tinha de imaginar e de viver o que eu queria viver ali. Então nessa época eu brincava sozinha, eu tinha meus amigos imaginários, eu ia para outros mundos, ia mesmo assim, gente, literalmente. Eu conseguia acessar outras dimensões, tudo isso eu tinha acesso na minha infância. Eu tô falando isso agora porque eu consegui lembrar, tá? Mas até então eu não lembrava dessas coisas. Aí o que aconteceu? Nessa época eu achei uma pocinha com água cheia de girinos no fundo lá do meu quintal, e eles passaram a ser meus amiguinhos ali, né? Eu comecei a acompanhar o crescimento deles, vi eles se desenvolvendo, e eu vivia com esses sapinhos na mão, sabe? Eles viraram sapos, eu acho que eram 4, se eu não me engano, 4 sapinhos. E eu vivia com esses sapinhos na mão, de um lado para o outro, conversava, interagia, enfim, eu conseguia ouvir eles. Mas tudo isso eu tinha me esquecido. E enquanto eu estava pensando em tudo isso, né, eu vi o número 1111. Porque nesse tempo, nessa época também, eu me perdi de mim mesmo, sabe? Eu esqueci quem eu era, de onde eu vim, minha origem espiritual mesmo, né? Eu esqueci quem era minha família de alma, minhas origens ancestrais de alma, eu esqueci, né? E aí nesse momento eu vi o número, na hora que eu tava pensando nisso tudo, né, eu vi o número 1111, outra sincronicidade que eu também falo lá nos vídeos sobre linguagem do universo. Lá também tem um vídeo sobre números explicando. E aí nesse momento eu lembrei de outra coisa, né, eu fiz uma outra associação. O sapo que apareceu na fonte, né, o último que apareceu, era o sapo que tinha vindo lá da minha mãe. Gente, de jeito nenhum eu não culpo minha mãe, tá? Por isso, mas de uma certa forma, ela que me fez esquecer disso tudo, né? Ela que me fez esquecer da magia, do encanto, da fantasia, né? Por quê? Ela, pra começar, ela é capricorniana, gente. Então já viu, capricorniano é muito pezinho no chão. Então tudo pra eles é bem racional, tem que ser, né, bem 3D, pra começar, né? Então ela não acreditava nessas coisas. Mas eu também não culpo, porque minha mãe, ela precisou ser muito, como toda criança de Capricórnio, né? Eu acho que é Capricórnio e Virgem, que é assim. São crianças que acabam tendo que amadurecer muito cedo, né? Um bom exemplo, né, de um virginiano que teve que amadurecer muito cedo é o Michael Jackson, né? Enfim, toda a vida dele, né? Então eu não culpo ela, e ela também precisou amadurecer muito cedo. Por quê? Porque ela perdeu muito cedo a mãe, o pai não ligou, ela acabou sendo dada para outras famílias, foi separada dos irmãos. Então a vida dela foi bem sofrida, né? Então ela perdeu muito cedo essa fantasia. E eu não culpo ela de jeito nenhum, porque pensa, né? Você ter que logo cedo entender o mundo na tora ali, como ele funciona. Aí você vai perdendo mesmo esse mundo fantasioso de acreditar no impossível, né? Você só vê o que aparece na sua frente. E foi assim com a minha mãe, né? Ela foi obrigada a amadurecer muito jovem. E com isso, ela acabou, claro que sem notar, né? Ela foi me fazendo perder também o meu acesso a essa magia, essa fantasia, esse mundo, né? Que as crianças entendem muito bem,
Porque na infância a gente ainda acessa os outros planos, a gente acessa as outras vidas e a gente ainda acessa nossas famílias de alma, acessa coisas do outro lado que depois com o tempo a gente acaba perdendo, né? E assim, a necessidade para esse momento é que a gente volte a acessar tudo isso, tá? Se abre pra gente os portais para que a gente acesse tudo isso e volte a ter a visão das crianças, né? Essa visão de acreditar e com plena certeza de que é possível. Ai, que susto, o gato tentando abrir a porta, só um pouquinho, gente. E acessar essa plena certeza de que é possível, sabe? É possível a gente se reconectar com a nossa essência. E eu tinha perdido isso, eu perdi lá, né, na infância. E aí, enquanto eu pensava nisso tudo, eu comecei a lembrar também da minha sobrinha, né? Minha sobrinha hoje ela tá com 9 anos e eu gosto muito de conversar com ela, a gente viaja bastante. Ela, sabe, gente, pode ser que para alguns vai soar estranho e tal, tem gente que não vai acreditar, mas é porque tá no início ainda, vai chegar um momento que vocês vão ver que é real. O mundo é muito, muito, muito mais do que isso aqui, tem muito mais coisa do que vocês podem imaginar. Nós aqui somos só um grãozinho no meio disso tudo. Então, todos os seres que você acredita que não existe, que não é possível, eles existem sim. Existem forças dos elementais, existem os dragões, existem fadas, gnomos, existe tudo isso aí, sabe? Eles estão em volta da gente. Só que eles são seres tão sutis que nem sempre as pessoas conseguem enxergar. Muitas vezes eles estão em outras dimensões que a gente aqui na visão de 3D não consegue ver. Mas as crianças, muitas vezes, elas alcançam essas outras dimensões e elas conseguem ver sem problema esses seres, né? Só que o que acontece? Que é o que aconteceu comigo, né? A criança vê, ela tem certeza do que ela vê, do que ela tá vendo. Só que aí vem o pai e fala, isso não existe, menina, você tá vendo coisa que não existe, não é real, isso é fantasia, isso é ilusão. Aí o que acontece com a criança? Ela vai deixando de acreditar, ela vai indo para a terceira dimensão e vai deixando de acessar essas outras dimensões, né? Ela já não consegue mais acessar. E é onde que a gente se perde, e foi isso que aconteceu comigo na minha infância. E era isso que eu não queria que acontecesse com a minha sombrinha. Vai eu me emocionar. Eu não queria que ela perdesse, sabe, essa magia. Por isso que toda vez que eu conversava com ela, eu trazia ela para esse mundo, né, esse mundo de fantasia. Eu mostrava para ela que era possível, sim, que existe sim fadas, que existe gnomos, até, né, gosto de passear com ela no parque que tem aqui perto. A gente vai ali para a floresta, perto do laguinho, aí eu converso com ela, falo sobre isso. Eles estão aí, ó, eles estão aí no meio da floresta, tá aí perto, tá em qualquer lugar, mas eles existem. Nunca deixe de acreditar que eles existem. E é isso, sabe? Esse é o pedido da espiritualidade para o momento, que a gente não deixe de acreditar que existe. E ali, naquela criança de 4, 5, 3 anos, sei lá, não lembro muito bem que idade que eu tinha me esquecido disso, gente. Eu tinha perdido isso. Porque por crenças, por aquilo que minha mãe me falava, né? Não culpo ela de jeito nenhum, como eu falei pra vocês. Mas eu tinha me esquecido. E era isso que eu precisava reaver. Porque a criança, ela acaba acreditando muito no que o adulto fala pra ela, sabe? Assim, se um adulto chega e fala alguma coisa, ela vai acreditar, ela vai tomar como verdade, né? E vai levar aquilo pra vida dela. E era essa essência que eu não queria que a minha sobrinha perdesse, assim como eu perdi. Eu me afastei das minhas lembranças, da minha família de alma, me afastei do meu poder, daquilo interno, da força que eu tinha dentro de mim. Eu fui me afastando de tudo isso, ali naquela infância, né? Ali naquela criança. Então, várias vezes eu falava para ela acreditar no impossível, que ela acreditar que a força tá na mão dela. E é a verdade, gente, não é só a ilusão tá falando isso só para poder levar a menina na conversa. Não, essa é a verdade. O poder está em nossas mãos. Por isso que o papelzinho eu sou o infinito, eu posso fazer o que eu quiser, estava caindo toda hora naquele dia. Por isso, eu conversando com a minha amiga, eu chorei horrores, né, para curar, porque é assim, no momento de cura a gente chora mesmo,
Ou a gente chora, ou a gente bota tudo pra fora, ou dá dor de barriga, vai sair de um jeito ou de outro, sabe? Então, até no momento eu tô sofrendo um pouquinho com espinhas, eu até pensei que era outro significado, mas a espiritualidade já me disse que o fato de ficar aparecendo muitas espinhas é porque eu estou depurando todas essas coisas dos últimos dias e o corpo tá botando isso pra fora, e no meu caso tá sendo por espinhas. Cada um vai ser de um jeito, né? É que nem as catarses. Uns têm dor de barriga, né? Outros, né, dá vômito, tem algum outro problema intestinal, dor de cabeça, mas no meu caso, choro, muito choro, mas no meu caso, além do choro, tá sendo também a questão das espinhas, porque tem mais coisas também que eu ainda vou contar pra vocês, fora as outras que já tinha acontecido, que tem já vídeo no canal. Por exemplo, já tem vídeo aqui no canal falando da cura que eu fiz com meu avô, que eu chorei também horrores. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem depois. Então, isso, sabe? Eu não queria que a minha sobrinha perdesse essa magia, porque foi esse mundo mágico, né? Esse mundo que eu perdi quando eu tinha ali meus 3, 4, 5 anos de idade. Foi isso. E toda essa loucura que foi esse dia com o sapo e tudo mais, foi pra mim lembrar disso, sabe? Pra mim reaver isso. Encontrar de novo essa conexão, né? Porque eu tinha perdido. E assim, minha mãe, ela tem as crenças dela, sabe? Ela acredita ou não no que ela quiser, mas é a crença dela, gente. A gente não pode levar as crenças dos nossos pais pra gente. E isso que é o que sempre é falado, né? Sobre quebra de paradigmas, quebra de crenças dominantes. É isso, né? Deixa aquilo que seus ancestrais acreditam com eles. Mas não traz essas coisas negativas para a vida de vocês, né? Então, eu não queria de jeito nenhum que a minha sobrinha perdesse isso também. E, assim, olha as histórias da Disney, né? A Disney mostra muito sobre isso. Ali nas histórias eles sempre falam, né? Do bem vencendo o mal, de acreditar na nossa força interior, na magia, né? Então, chorei muito, precisava sim, né? E eu entendi que eu precisava soltar tudo isso, soltar essas crenças que eram dela, não eram minhas, né? E assim, não é porque minha mãe acreditava ou pensava que tinha que ser assim, que tem que viver assim e tal, e até hoje, né? Ela continua pensando assim, igual às vezes eu falo que tá tendo aí essa questão da transição do planeta e tal, e ela tá sentindo muita coisa, sabe, gente? Tá sentindo bastante no corpo, até nem querer mais comer tanto carne, ela tá passando também, sabe? Aí eu falo, mãe, isso é por causa da transição, tal. E ela, não, é porque eu me enjoei. Ou não, é porque eu comi tal coisa e me fez mal. Não, sabe? Ela tá tendo dificuldade para dormir. Enfim, todos esses sintomas que a maioria das pessoas estão passando. Só que quando eu tento explicar para ela sempre coloca um lado racional. Ela tenta buscar uma lógica que dá 3D para aquilo que ela tá passando. Ela não acredita que tá acontecendo essa transição no mundo. Mas isso é uma crença dela, né, gente? Não é porque a minha mãe acreditava assim que eu tinha que levar isso pra minha vida. E assim, eu quero uma vida diferente para os meus filhos, sabe? Eu quero que eles acreditem na magia, que eles possam acreditar nessa magia, que eu acreditava também na minha infância, e acredito, voltei a acreditar agora, de que tudo é possível, que tem muita coisa aí acontecendo, ainda mais agora que eu consigo ver, então, né, com a clarividência, aí sim. Assim, gente, eu vejo, sabe? Eu já vi fadas, eu já vi gnomos. Às vezes eles aprontam um pouquinho aqui em casa. Outro dia puxou o rabo de um dos gatos. De 2 gatos meus, na verdade. Então eu acredito, sim, nesses seres. E a gente tem que acreditar, né? Porque aí, quando a gente acredita, a gente sai da 3D e consegue acessar esses outros planos e consegue interagir com eles. Então, eu quero isso para os meus filhos, sabe? Que eles possam acreditar nesses seres mágicos, que eles possam acreditar que eles estão aqui também ajudando a gente, os elementais são parte também dessa transição planetária, eles estão aqui nos auxiliando e que o mundo é muito mais do que isso aqui que a gente pensa, sabe? Muito mais. E eu precisava recuperar, né? Essa minha criança perdida. Era ela que estava gritando, né? E tá vendo, como eu sempre falo, por mais que a gente faça processos de cura,
Às vezes a gente até deixa esses processos ficarem um pouco mecânicos, né? A gente precisa sentir as curas acontecendo na gente. É isso que a espiritualidade está pedindo no momento. Que a gente possa sentir as curas acontecendo em nossas vidas, que a gente possa reaviver, né, essas coisas, reaviver esse mundo fantasioso, voltar. Fantasia não é ilusão. Ilusão é essa matrix onde as pessoas estão presas. A fantasia, na verdade, é a gente voltar para as nossas origens e ter a plena certeza de que nós somos só mais um nesse mundo enorme, cheio de coisa. E eu fico emocionada. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia do planeta, tá? No dia da natureza. Então, mais emoção ainda. Só que infelizmente eu não vou conseguir subir pro canal nessa data. Mas o fato de ser o nosso dia, o dia do nosso planeta também aumenta mais ainda essa emoção, essa conexão. E enfim, é você sentir o mundo à tua volta, sabe? Eu precisei entrar em contato com a minha criança e recuperar ela dentro de mim, deixar ela se fortalecer dentro de mim. E isso foi possível, né? Graças a esses sapinhos. Tá vendo como que eu me emociono? Porque é isso, né? Os sapinhos veio com certeza com a ajuda dos elementais. Então os elementais ajudaram nesse processo de cura. Então tudo isso aí que rolou, toda essa treta louca com o sapo, no final me trouxe uma baita cura e me fez voltar a entrar em contato comigo mesmo, sabe? Com a minha criança e com toda aquela força, né? Aquela força interna que eu já tinha perdido, que eu já tinha esquecido. E assim, só pra deixar todo mundo tranquilo, o peixinho melhorou, tá? Ele voltou a comer, tudo bem. Deu tudo certo no final. É isso, gente. Esse é o pedido que eu trago pra vocês, que vocês possam reacessar as suas crianças, sabe? Possam entrar em contato com a magia delas aí dentro de vocês. Possam voltar lá na infância, nesse momento que vocês ainda acreditavam, né, que não tinha ainda se perdido, que vocês acreditavam que existia um mundo mágico, que ele existe sim, tá? Ele é parte da 5D, ele vai chegar com tudo agora nessa nova fase do planeta. E essa orientação, né, que a espiritualidade traz, pra gente se reconectar com a nossa essência, tá bom? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, curtem, compartilhem, contem a experiência de vocês aqui nos comentários e se inscrevam no canal.